Shalom, em nome do Senhor Jesus, o Messias. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você neste dia. Amém? Meu bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar escutando, assistindo essa mensagem, então fica meu cumprimento já para hoje. Amém? E antes de darmos prosseguimento, amados, já deixe seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E você que está chegando agora no canal, hoje é a 7ª parte de um estudo bíblico que estamos fazendo sobre entendendo o mundo espiritual, batalha espiritual. Tá? Fica meio redundante o título, mas é para você compreender mesmo a grandeza, né, desse assunto, né, porque estamos vendo vidas difíceis, né, não só por toda a humanidade, as profecias do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus se cumprindo, né, e estamos perto aí do advento de Cristo mais uma vez, né, enfim, então que estejamos todos alertas. Como o próprio Senhor Jesus advertiu, vigiai e orai. Amém? Para não sermos pegos de surpresa, amados. Então, as profecias se cumprindo, né, vemos que se levanta a perseguição contra a igreja, algumas nações, né, não se pode nem pregar o evangelho, né, a mensagem das boas novas abertamente, né, com risco de ser preso, morto, enfim. Né. Então, que possamos entender realmente essa guerra no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é que está influenciando o mundo físico para que essas coisas aconteçam. Porque tudo é cumprimento da palavra de Deus. E nada me espanta. Que é isso, irmão Roma? Sim. Aquele que conhece realmente a palavra de Deus, né, sobre esses assuntos, que busca realmente entendimento, busca a presença de Deus, entende que tudo que está acontecendo é cumprimento das profecias bíblicas. Então não é para ficar chocado, espantado. Sim, orar por aqueles que necessitam de graça e misericórdia, para que Deus os alcance também. E que eles tenham no seu livre-arbítrio, amém, de aceitarem e reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Aquele que o Senhor Deus, nosso Pai, né, deu a nosso favor de toda a humanidade. Então vamos continuar, amados. Nós temos falado sobre a batalha espiritual, sobre o mundo espiritual. Então eu comecei lá atrás com a verbalização, e como disse você que está chegando agora, assista todas as mensagens com esse tema, amém? Para você compreender melhor, ter um entendimento melhor. Mais uma vez, já deixe seu like e compartilhe aí com o maior número de pessoas possíveis. Amém? Então vamos, sem demora, né, prosseguir com o tema. Amém? E a mensagem de hoje, começaremos com o versículo de hoje, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um versículo muito conhecido de todos, né, que a Bíblia diz, na versão mais comum, que a maioria tem, diz, orai sem cessar. Amém? Nessa versão que eu utilizo, amados, que é a Bíblia judaica completa, eu sempre falo dela aqui, né, o link do canal para você comprar vai estar aí abaixo, você pode comprar também. Né, meu livro, por enquanto, só em PDF, Amuletos no Mundo Cristão, você pode comprar também, por enquanto em PDF, em breve estarei lançando aí e deixando o link também para a compra do livro físico para aqueles que querem. Amém? Então, na versão que vocês mais utilizam, né, está orai sem cessar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nessa versão que eu utilizo, acabei de mostrar, diz, orem com regularidade. Orar com frequência. Crie uma rotina de oração. Crie um hábito de falar com Deus, de ler a palavra, embora que não diga, não está citando a leitura da palavra, né? Mas eu sempre digo aqui no canal, leia a palavra, estude, medite, né? Se alimente dela, como eu já preguei aqui no canal, a palavra de Deus como nosso alimento para o nosso espírito, nossa alma. Amém? Então é importante que jejum, oração e leitura, estudo da palavra, ande todos eles em comunhão. São 3 pilares fundamentais, amados, para a nossa vida cristã, para a nossa vida, né, de união com o Messias, o Senhor Jesus. Então é importante que esses 3 pilares andem, caminhem juntos na nossa vida. A orar com regularidade, como eu acabei de falar, crie uma rotina, um ambiente de oração. Mesmo você que é casado, né, enfim, tire um momento só você com Deus. É importante você orar com sua esposa, com seu marido, né, enfim. Mas é bom também, amados, você ter o seu momento com Deus. É importante que nós, cada um de nós, independente do casal,
cada um de nós tenhamos nosso momento com Deus separadamente. Por isso a palavra de Deus nos orienta, nos exorta, orai com regularidade. Porque os dias são maus, amados. E coisas piores estão por acontecer. Em cumprimento com as profecias da palavra de Deus. Da bendita e santa palavra de Deus. Amém? Então é importante que você mantenha esse pilar equilibrado com os demais. Vamos botar assim, nivelados. Ora um sobe um pouquinho, o outro, mas você vai estar sempre ali. Não pode ter um em demasia e outro ausência completa. Não. Temos que ter os 3 pilares. Eu falo muito também sobre jejum. É importante, de repente, você que está passando por algum problema de saúde, enfim, que não pode jejuar por longas horas, tire 1, 2 horas, 3 horas para se dedicar, se humilhar. O jejum, muitas vezes na Bíblia, ele é representado como uma forma de se humilhar perante Deus. Não perante o próximo, sim perante Deus. É você e Deus. É você e nosso Pai. Então que esses 3 pilares andem juntos. E você que tem essa dificuldade, tire um momento, ainda que pouco, mas se dedique. Rasgue seu coração, sua alma e se entregue para o nosso Pai. Nesse momento que você vai estar jejuando. Amém? Então é importante que esses 3 pilares, embora estamos falando hoje basicamente da oração, a importância da oração, mas é importante que esses 3 pilares andem equilibrados. Como eu falei, às vezes vai oscilar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é importante que eles estejam o mais próximo possível. Você não pode ter um em demasia e outro em ausência completa. Amém? Então, dando prosseguimento, vou ler agora um texto um pouco longo, Daniel capítulo 10. Eu não vou ler todo o capítulo 10, porque, como falei, é longo demais, prolongar em demasia, de forma demasiada a mensagem, mas vou ler alguns versículos aqui para que os amados irmãos compreendam do que eu estou falando. Resumindo um pouco, Daniel, em dado momento de sua vida, no cativeiro lá na Babilônia, onde o povo de Israel estava cativo, ele, pensando sobre o futuro de Israel, ele se dedica à oração, a jejum, não se unge, enfim. A unção era um perfume que eles colocavam, não é só unção de azeite, que significa muitas vezes pregado de forma, unção que vem do Espírito, não. Ali tem um outro contexto, mais tarde, uma outra ocasião, vou entrar nesses detalhes, explicar um pouco mais, tá? Que é um pouco complexo, enfim. Mas ele se privou de alimentos porque ele queria saber, ele estava preocupado com o povo dele. E ele se propôs, e ele, por 21 dias, faz a campanha de Daniel, ensina um montão de coisa errada. Tá? Mas o objetivo desse canal, como sempre falo, é pregar a verdade, que vocês tenham um entendimento do contexto da situação. Então ele prega ali, ele fica 21 dias em jejum e oração. Porque ele queria saber o que aconteceria com o povo de Israel, com o seu povo. Se permaneceriam cativos a vida toda, se em algum momento da vida, de suas vidas, Deus os libertaria e levaria de volta para a terra prometida, enfim, que era Canaã, Jerusalém, enfim. E aí vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Ouvi sua voz, Daniel ouviu a voz do anjo, que chegou perto dele, falar, e quando eu ouvi falar, eu como que estivesse desmaiado, como com o rosto em terra. A seguir, uma mão tocou-me e me levantou. Minhas mãos e meus joelhos cambaleavam. Ele me disse, Daniel, você é um homem muito amado. Preste atenção às palavras que digo e levante-se, pois fui enviado agora a você. Depois de dizer isto, fiquei em pé, tremendo. Então ele me disse, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia, Daniel orou por 21 dias, desde o primeiro dia em que você decidiu compreender e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa do que você me disse. Então ele se humilhou diante de Deus, 21 dias, agora vamos continuar. O príncipe do reino da Pérsia impediu-me de vir,
por 21 dias. Mas Micael, né, Miguel, na versão que estamos acostumados, né, um dos príncipes notáveis, veio para me ajudar, para que não fosse mais necessário ali entre os reis da Pérsia. Desse modo, vim para fazer você entender o que acontecerá com o seu povo no Acharit Hayamim, ou nos últimos tempos, ou na última era, né? Pois há ainda outra visão relacionada com aqueles dias. Então, amados, entenda o que é a batalha espiritual. A gente não vê o mundo espiritual. E louvado seja Deus, porque de repente o que nós viríamos, a nossa carne não aguentaria essa batalha espiritual. Anjos e demônios, aquela luta acirrada, ferrenha, feroz. Entendeu? Então, entendam, desde o primeiro dia, quando você se entrega a Deus com um propósito, quando você se coloca diante de Deus com um propósito, né, já citei aqui em outras ocasiões, você move o mundo espiritual, como citei na semana passada, né, citando o texto de Atos 12. Você pode ler na sua casa, relembrar que não assistiu a mensagem ainda. Que Pedro tinha sido preso e a igreja, a comunidade messiânica fazia incessantes orações a Deus por Pedro. E Deus enviou anjo para libertá-lo. Então aqui no caso de Daniel também não é diferente. Daniel se propôs a conhecer as coisas que estavam acontecendo. E ele tinha uma vida regular de oração. A Bíblia fala que Daniel orava incansavelmente, tirava 3 vezes por dia, né, em 3 momentos específicos do dia para orar a Deus, ao seu Deus, ao nosso Deus. Amém? Então ele tinha uma regularidade, ele tinha uma constância de oração, porque ele sabia da importância da oração. Amém? Como citei também na semana passada, Lucas 18, versículo 1, onde o próprio Senhor Jesus ensina aos discípulos que contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, ou nunca desfalecer, como está em outras versões. Amém? Então é importante você manter essa regularidade. Quando você se propõe, muitas vezes sua resposta ela já é enviada. Como estava aqui. Desde o primeiro dia, o príncipe da Pérsia se levantou contra o Micael, que estava levando a mensagem para Daniel. E houve batalha 21 dias. Então, amados, muitas vezes, também já comentei aqui, em certas ocasiões, quando a gente ora, parece que está tudo se tornando o contrário daquilo que você está orando. Porque aí a batalha é o momento você de entender que está começando, ou já começou uma batalha espiritual ferrenha, feroz, voraz, para que a sua resposta não chegue a ponto de nós desanimarmos. Sim, me incluo nisso também, porque todos nós temos falhas. Todos nós, em algum momento, fraquejamos por alguma coisa. Sim. Todos somos pecadores e todos carecemos da graça e da glória e misericórdia de Deus. Então entenda, todos somos pecadores e precisamos. Então todos nós, por algum momento, às vezes a gente está orando, querendo, buscando uma coisa diante de Deus, uma resposta, um entendimento. E muitas vezes parece que tudo começa a ficar contrário àquilo que você está orando. Porque o inimigo de nossas almas, ele vai se levantar de uma forma feroz, amados, como eu acabei de citar. Para que aquilo não aconteça, para que a sua resposta não chegue. E se você tiver dificuldade, chame pessoas, seja sua esposa, marido, pessoas que você confie na sua igreja, na sua comunidade messiânica, na sua comunidade cristã, que, amados, ore por mim, me ajude em oração, estou com um propósito. Muitas vezes você não precisa nem revelar, só fala, me ajude em oração, ora por mim, eu estou com um propósito, amado, e busque direção, busque ajuda. A própria palavra de Deus, Paulo orienta, e muitas vezes fala, orai uns pelos outros, para serem curados. Então é importante, amados, essa comunhão com Deus, como eu citei no primeiro versículo, né? Orar com regularidade, manter uma vida de oração, de comunhão com Deus, abrir seu coração e mantenha propósito, mantenha foco, mantenha um alvo específico. Não ora hoje por uma coisa, amanhã pela outra, ou daqui a uma hora vai orar por outra coisa. Não, mas sim, nossas necessidades são muitas vezes. Quase sempre. Porém, foque no objetivo.
foque num determinado ponto de sua vida. Aquilo que de repente está mais te incomodando, ore e busque direção, busque ajuda. Amém? Porque sozinho não somos nada. E principalmente sem Ele somos menos ainda. Aí que somos nada de verdade. Porque a própria palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Está no Evangelho de João. Amém? Então, amados, é importante essa vida de oração. Porque a batalha espiritual, o mundo espiritual não dorme. O nosso corpo, nossa alma, nosso corpo, melhor dizendo, se cansa, sente fome, sede, cansaço, sono, dor. E você vai tirar seu momento para repousar. Agora o mundo espiritual não se cansa. Eles não param, porque para eles não são presos ao tempo físico, ao mundo temporal, onde existe horas. Eles lutam 24 horas por dia, constantemente. Para um lado para enredar nossa alma, outro lado para nos fortalecer. Mas você tem que manter uma constância na oração. Uma regularidade na sua vida de oração. E como citei, né, eu estou reforçando a oração aqui hoje, porque é o tema da mensagem, mas não deixar de lado a palavra de Deus, o jejum. Amém? Então que você possa se fortalecer no Senhor por meio da oração. Porque é assim que nós nos fortalecemos, amados. É assim que Deus nos concede força, graça e misericórdia todos os dias. Por meio da oração. Porque existe uma luta. E se a nossa vida, a nossa alma não valesse nada, Jesus não teria morrido por ela e o diabo não estaria lutando de forma feroz para levá-la para a perdição eterna. Então compreenda isso. Compreenda essa grandeza e desperte desse sono espiritual. E se liberte dessas amarras. Sentiu cansaço? Hoje não estou muito afim. Opa, peraí. Repreende isso. Não vou orar hoje não. Não, amados. Que isso? Repreende isso. Então vai orar. E é aí que você tem que orar com mais empenho. E se no momento de cansaço, de dor, de desânimo, tudo lhe falhar, você não estiver assim com a mente cansada, pega, leia o Pai Nosso. E ali Deus vai te orientar para que aquilo venha um refrigério. Porque foi a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Não isso como um amuleto, orar de forma corriqueira, repetitiva, não. Porque se entendêssemos a compreensão, a grandeza do Pai Nosso, nós oraríamos de forma diferente. Eu vou preparar uma mensagem aqui, né? De repente, meio da semana, não sei, vou ver aqui o assunto, para não fugir aos sábados, né, do nosso tema, mas vou falar um pouco sobre o Pai Nosso. Amém? Então, amados, mas foque na oração. Não importa, eu não consigo orar por 1, 2 horas. Às vezes tem gente que ora por horas, mas seu coração está vazio porque não tem sinceridade diante de Deus. Entenda, não estou julgando ninguém, só estou te explicando. Amém? Então, às vezes você ora por 5 minutos, 10 minutos, mas você está com o coração, com a alma assim dilacerada para Deus, de forma quebrantada, contrita para Deus, e Deus vai ao teu encontro. Deus vai ao teu socorro, porque você orou de coração. Amém? Então, para encerrar, amados, medite nessa mensagem de hoje sobre a oração, sobre esse mundo espiritual que não para, é incansável, é incessante, 24 horas por dia. Amém? E que você possa, a partir dessa noite, entender que o Espírito Santo, que o Ruach HaKodesh, né, vá ao teu encontro nessa noite e que faça você compreender a grandeza, a importância, né, da oração, de se manter em oração. Amém? Vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, vim te louvar, te adorar, te agradecer pela tua palavra, pela tua bendita palavra, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Senhor, que o Espírito Santo nesta hora, ó Deus, possa visitar cada coração, cada mente e abrir, ó Deus, cada entendimento, Pai,
para que cada um possa compreender, ó Deus, a profundidade e a necessidade, Pai, de estar sempre em vida de oração para com o Senhor, ter comunhão contigo, Pai, por meio da oração, da leitura da palavra, do jejum. Ó Pai, que o Senhor venha estar estendendo suas mãos, Pai, abençoando cada vida, Senhor. Ó Deus, e que haja, ó Deus, salvação, cura, libertação, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Espírito Santo, aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, possa, ó Deus, penetrar cada alma, cada coração, cada mente nesse momento. E que cada um, ó Deus, reconheça os seus pecados diante de Ti, Pai, e se arrependam para que, ó Deus, chegue o refrigério em suas almas. Em nome do Senhor Jesus, seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados, mais uma vez, né, que você deixe seu like, compartilhe essa mensagem com o número de pessoas possíveis. Amém? Até o próximo sábado com uma nova mensagem, né, dando continuidade a esse tema. E Deus abençoe você neste sábado, num domingo abençoado e na presença do Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Shalom. Deus abençoe a todos.